Todo mundo sabe que as primícias acontecem já com frequência nessa casa. E quando o pastor falou que nós estaríamos escalados para pregar, para trazer uma mensagem, muitas coisas aconteceram. E nessa semana, hoje é que dia? Hoje é isso aí? Quarta-feira. Segunda-feira a gente teve um tempo com o pastor. Oh, glória! Isso aí, paga um pouco aí, depois nós botamos de novo. E o pastor perguntou para nós como foi 2019, o que nós víamos para 2020, o que Deus estava falando. E nós estávamos lá em Chapecó, junto com a galera das primícias lá de Chapecó. E naquele momento que ele falou, a gente passou a bola para Chapecó começar a falar. E aí os guris começaram a falar, quem ia ministrar, crianças, pode ir lá com o Edson. As crianças podem ir lá com o Edson. Só as crianças podem. E aí, a galera de Chapecó começou a falar o que Deus estava falando com eles e tudo mais. E aí todos eles falaram, e aí chegou na nossa vez. E aí eu falei assim, olha, eu não sei, cara, porque eu sou um viado que está voltando. Eu de sábado para cá me converti de novo. E eu só estou sentindo que é sobre amor e que é isso que Ele quer, mas algo me queimava no coração falando sobre a carta do Apocalipse. E naquele momento um outro irmão tinha falado sobre algo, e depois a Lu falou, o Edson falou, a galera que estava ali, a Camila, a Lu também, e a gente teve um tempo muito louco, arrebentado lá com a galera, chorando que rolou até ranho no nariz, mas foi necessário. Foi necessário. E quando eu saí dali, eu fui para casa, o Senhor me inquietou. E eu fiquei com algo no meu coração. De manhã cedo eu acordei. Obrigado, beleza. Eu acordei. E aí fui trabalhar. E era dia 31, não tinha muita coisa para fazer. Sentei no meu computador e comecei a escrever algumas coisas. E quando eu estava escrevendo alguma coisa sobre aquilo que o Senhor tinha ministrado comigo, pensei que era para mim apenas. E aí, depois de tudo praticamente escrito, a gente veio para Xaxim para organizar ontem as coisas da virada. E no caminho eu falei para minha esposa, ela perguntou quando você vai ministrar. Aí eu falei, olha, eu não sei, eu acho que é o último dia, mas eu estou achando que vou ministrar no primeiro dia. E ela falou, mas por quê? Eu falei, não sei, porque Deus me deu uma palavra e que eu acho que é para a igreja. E se essa palavra for para a igreja, eu vou ministrar no primeiro dia. E o pastor tinha dado já uma escala antes. E aí naquele momento ela pega o celular e olha, e ela falou assim, amor, tu tinha lido essa mensagem? Eu falei, não. E eu estava na escala do primeiro dia. Eu falei, então eu acredito nisso que eu vou ministrar hoje para você. E primeiro pegou aquilo, profundamente aqui dentro. É para você também. Amém? Então eu quero que você abra comigo em Apocalipse. Quando fala Apocalipse, começa a cair os braços. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse é bem fácil de achar. Vai lá no final e volta. Apocalipse 2, no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Tens contudo a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor
dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amado, eu comentei com vocês, domingo quando ministrei, que em um determinado momento do meu ano de 2019, eu desviei do meu propósito, me perdi no meio do caminho, e quando eu leio esse texto, quando eu caio de cara nele, e comecei a ir mais profundo, eu comecei a entender, e o Senhor dizendo para mim: você precisa voltar às práticas das primeiras obras, você precisa voltar, arrepende de onde você caiu. E o que eu acho mais interessante, é por isso que eu amo Jesus, que Jesus ele responde a pergunta que a humanidade toda fez antes dele. Sócrates, Platão, Aristóteles, todo mundo perguntava: o que é a vida? De que serve a vida? Para que serve? Qual é o sentido da vida real? E Jesus, com o nascimento dentro de uma manjedoura, ele responde a tudo isso, simplesmente dizendo que a vida só tem sentido quando é compartilhada com alguém. A minha vida, ela só faz sentido quando eu compartilho ela com alguém que não tem vida. Todos aqueles que um dia reconheceram a Cristo recebem uma vida eterna, e muitas vezes nós deixamos isso de lado. Eu acho muito interessante isso, porque eu passei o ano todo fugindo do meu propósito. Eu sei porque que eu fui contratado para estar na Unimed, e na metade do ano eu me perdi querendo buscar dinheiro, correr atrás do dinheiro, e não consegui. E lá na Unimed eu tinha 2 cultos que eu fazia, um toda sexta-feira ao meio-dia, e um às 8 horas da manhã, que eu entrava num setor que pediram exclusivamente para ir lá orar com eles todas as sexta-feira. Eu comecei a dar desculpas que eu não poderia ir, porque eu estava muito atarefado, e isso foi se passando. Só que de sábado para cá eu só decidi no meu coração, eu nem me movimentei, porque o Senhor conhece o coração. E quando eu decidi no meu coração, na segunda-feira de manhã, 7h45 da manhã, terça-feira de manhã, essa coordenadora, ela me manda uma mensagem e falou assim: Rafa, é o último dia do ano, será que você poderia vir fazer uma oração com nós? A gente tem um café da manhã, e a gente queria muito que estivesse com a palavra. Fazia uns 6 meses que eu não ia lá, e quando eu entrei naquele lugar, cara, tinha mais do que uma igreja, tinha umas 30 pessoas naquele lugar. E glória a Deus, eu consegui liberar uma palavra sobre a vida deles. E eu entendi, cara, eu voltei ao meu propósito original. E o Senhor começou a mover essas coisas. Porque no dia antes eu estava sentado na mesa com o pastor, e falando com ele sobre aquilo que eu estava fazendo o ano todo, tentando buscar dinheiro, recursos, trabalhei, que vocês viram. Quem me acompanhava no Instagram, e aqui dentro, falava: meu Deus, o cara faz de tudo e não faz nada. É bem isso. Bem isso, cara. E eu buscando o ano todo por recursos, e sentado na mesa do café com ele, falando: cara, eu decidi voltar ao meu propósito, pastor. Eu decidi voltar a fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. E nesse momento, eu falei domingo de noite aqui, não falei? O ano ainda não acabou, não foi isso? O meu sogro me manda, isso é um meu sogro me mandou uma mensagem com uma foto de um comprovante de depósito do parto da minha esposa. E sabe qual é o milagre? Não foi ele que deu dinheiro, foi a avó. Foi a avó. Glória a Deus. A avó é aquela avó que você vai lá e ela dá, sabe aquele chocolate que ela ganhou na Páscoa, ela te dá no Natal. Você pode entender o milagre que eu estou falando com você. E aí, cara, quando eu caí de cara nesse texto, o Senhor começou a falar para mim: volta às práticas das primeiras obras. Senão eu venho até você e tiro de você esse castiçal. Para a igreja ele está dizendo assim: eu tiro de você esse lugar. Mas para mim e para você ele pode estar dizendo assim: eu tiro de você a luz que você está brilhando. Volta a essa prática, senão eu vou arrancar de você essa luz, e a luz que há em você será trevas. E o que eu entendo com isso, cara, é que o Senhor está dando para nós uma nova chance, está dizendo assim: voltem à prática das primeiras obras. Está dizendo para mim e para você: vocês começaram muito bem. Vocês começaram muito bem, mas talvez em algum momento se perderam. Aonde foi que você caiu? Volta à prática das primeiras obras. E
o livro do Apocalipse, ele é mais do que um enredo de um filme de terror. Ele é mais do que isso, cara. Ele é a revelação do noivo, dizendo o que vai acontecer com a noiva e com o inimigo da noiva. Ele está dizendo assim: é isso que vai acontecer com a noiva, com aquela que eu amo, com aquela que vai vir para as bodas comigo, que vai morar comigo. E também está dizendo que o que vai acontecer com o inimigo dela. E eu anotei algumas coisas aqui, para que você possa entender quem escreveu essa carta. Quem escreveu essa carta foi João, não João Batista, mas o João, apóstolo de Jesus. Quando ele escreve essa carta é em meados do ano de 90 depois de Cristo. E quando ele escreve, está escrevendo essa carta, houve uma perseguição antes de ele estar preso no lugar. Só que esse João que está escrevendo é aquele cara que era chamado de filho do trovão. Era aquele cara que queria botar fogo numa cidade onde não deixaram Jesus entrar. Só que como eu e você, ele se encontrou com o amor. E quando se encontrou com o amor, houve uma mudança, a ponto daquele cara ser chamado discípulo mais amado. Jesus andava, conta os historiadores, com uma multidão de aproximadamente 30 mil pessoas. Acompanhavam Jesus. Dessas 30 mil pessoas, ele separou 70 para cuidar da multidão. Desses 70 tinha 12, que era o colégio apostólico deles. Aqueles caras que davam direção, que ajudavam em tudo que precisavam. Dos 12 tinha 3 que iam para o íntimo com ele. Mas dos 3 tinha um que encostava a cabeça no seu peito. E esse cara era João. João era esse cara que encostava a cabeça no peito de Jesus. E em um determinado momento, quando Jesus chega para Pedro e fala: apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, Pedro diz: e aquele ali, o que vai acontecer? Falando sobre João. E aí Jesus olha para ele e fala assim: se eu quero que ele fique, quer que eu volte, o que te importa? Às vezes nós estamos nos importando com o que o outro está fazendo, e queremos fazer aquilo que ele está fazendo, mas não foi chamado para você fazer. E a gente precisa olhar para aquilo que ele nos chamou e dizendo assim: cara, é com ele, isso é para ele fazer, não para mim fazer. Porque para cada um o Senhor deu uma porção. E para você poder entender um pouco mais sobre isso, o que está acontecendo com o João e como ele chegou aqui, a história conta que João, ele estava pastoreando com aproximadamente 90 anos a igreja de Éfeso. E ele é retirado da igreja de Éfeso para ser preso, passa por Tessalônica, e aí em seguida ele vai preso. É levado preso num lugar. Só que quando ele, pensa comigo, cara, um cara de 90 anos, incomodando ainda o império, porque aquilo que ele falava movimentava uma região ainda. E era tão poderoso o que ele falava, que alguns historiadores falam que ele sentava, de tão velhinho que estava, ele sentava e ele dizia que Jesus amava as pessoas. A pregação dele não era uma pregação tipo o pastor Thiago, da hora. Era uma pregação que veio do céu, aquele que amou você. Palavras leves, suaves. E esse João, com 90 anos, discipulando, ensinando, é preso. E quando ele é preso, os caras pegam a pior forma de tortura para alguém. E essa tortura é ruim. E essa tortura era uma tortura mesopersa, não era nem romana. Que eles pegavam os prisioneiros e colocavam dentro de um caldeirão fervente. E quando eles faziam isso, conta os historiadores que a 200 metros do caldeirão fervente eles colocavam as pessoas, os prisioneiros, para acender o fogo. E quando eles acendiam o fogo até 200 metros, eles eram carbonizados. Então imagina como é que era lá dentro esse negócio. E diz que pegaram então esse cara e jogaram lá dentro esse velhinho de 90 anos. E esse velhinho de 90 anos, quando caiu lá dentro, aconteceu como aconteceu com qualquer um. Quando alguém que já se queimou com óleo, foi talvez um dedo, um braço, alguma coisa. Imagina ser jogado por inteiro lá dentro. Conta-se que ele começa a cozinhar de dentro para fora. Os órgãos internos começam a explodir.
as suas genitais elas são derretidas, as suas articulações são derretidas, seus olhos estourados, os seus ouvidos são rasgados. Quando a pessoa gritava lá dentro, socorro, a boca abria e era rasgada por inteiro. E todas as vezes que eles derramavam aquele caldeirão, havia pedaços de pessoas, mas nesse dia foi diferente. Quando eles derramaram aquele caldeirão, havia ainda uma respiração naquele cidadão. E aquilo gerou no Sinédrio, aquilo gerou para quem? No Sinédrio não, para aqueles caras da época, para os romanos, gerou para eles algo tão louco. E ele falou assim, cara, como isso pode acontecer? E eles falaram, não, agora nós vamos matar esse maluco mesmo. Pega ele e leva ele para a ilha de Patmos. Para você entender, quem está chegando na ilha de Patmos é João. E essa ilha de Patmos é uma ilha bem retirada, aonde ficavam só os piores dos piores. E ele foi colocado nesse lugar. E chegando lá, um cara vegetativo, chegando lá, sem conseguir enxergar nada, sem conseguir ouvir nada. Eu quero que você abra comigo Apocalipse, no capítulo 2. Desculpa, no capítulo 1. Versículo 12. Apocalipse 1, 12. Diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ei, esse cara vegetativo, sem conseguir olhar com os seus olhos físicos, sem ouvir com os seus ouvidos físicos, olha algo que ninguém consegue ver, ouve algo que ninguém consegue ouvir. E aí eu te pergunto, quem aqui quer que o Senhor se revele para você? Quem quer que o Senhor se revele para você? Você está disposto a ser destruído pelos homens? Você está disposto a ser despedaçado pelos homens? Você está disposto a ser humilhado, apontado pelos homens, para que ele se revele para você? Algumas pessoas, alguns teólogos dizem que João não sofreu nada. Só que eu não acredito nessa teologia, porque se o meu mestre sofreu tudo o que sofreu, quem sou eu para não sofrer? Eu acredito que João sofreu sim, passou sim os problemas dele, passou sim as lutas dele ali, mas o Senhor não está formando um bando de Frozen. O Senhor está formando homens e mulheres que, independente daquilo que aconteça, não tiram os olhos da eternidade. Homens e mulheres que, independente da luta que passa, independente do sofrimento que está passando, eles continuam com os olhos fixos na eternidade. E é para lá que eu vou. Foi para isso que nós fomos chamados. Só que quando começa a ler essa carta, Jesus no Apocalipse, ele começa a falar sobre muitas coisas. Fala sobre o falso profeta, ele fala sobre carruagens, ele fala como vai vir a vida, fala sobre dragão, fala sobre não sei o que de cabeça, fala um monte de coisa. Só que o mais maluco disso tudo é que a primeira coisa que ele fala, Joãozinho, senta aqui e escreve para a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem prioridade nos assuntos de Jesus. Porque foi pela igreja que ele veio, foi pela igreja que ele morreu, foi pela igreja que ele ressuscitou, e é pela igreja que ele vai voltar. É por essa noiva que ele vai voltar. Igreja não é de Metanoia, não é Batista, não. Igreja do Senhor, noiva perfeita, linda e maravilhosa. E deixa eu perguntar para você,
Jesus tem sido prioridade na sua vida? Eu estou perguntando isso para você, mas isso é para mim. Eu não estou aqui com um dedo de julgamento para você, eu estou com os braços abertos para passar no final. Porque 6 meses desse ano, ele não foi prioridade para mim. Deixa eu te fazer algumas perguntas básicas. Como está o seu tempo de leitura da palavra? Como está o seu tempo de oração? Você em algum momento desse ano que passou, você tirou talvez um prazer da sua vida para dedicar em jejum pela vida de alguém? Quanto tempo você passou em vigílias buscando a Deus? Quantas pessoas você sentou nesse ano para ouvi-las? Se isso ainda você não conseguiu fazer nesse ano, e você diz assim, foi 1 ou 2 em 365 dias, eu vou dizer para você assim como para mim, ele não foi prioridade na sua vida. Mas entenda, Ele está aqui. A graça nos alcançou. Nos arrependemos e voltamos às práticas das primeiras obras. Voltamos ao amor de novo. E a igreja de Éfeso, para você entender, ela cresce, ela nasce em Atos capítulo 19, onde Paulo ele é proibido de pregar naquele lugar. E na terceira viagem missionária ele passa por Éfeso. E lá em Éfeso, então, ele tenta pregar e ele encontra 12 caras. E ele começa a conversar com aqueles caras que também eram testemunhas de Jesus, eram discípulos de Jesus. E ele pergunta para eles: olha, vocês são discípulos de Jesus? Os caras falam: sim, nós somos. Vocês já foram batizados em nome de Jesus? Sim, nós somos. Mas foram batizados pelo Espírito Santo? Que batismo vocês tiveram? Nós tivemos o batismo das águas. E ele diz assim: mas o batismo do Espírito Santo? Os caras falam: o que é isso? E Jesus ensina eles sobre o batismo. Fala para eles sobre o que era o batismo com o Espírito Santo. E aí, depois de explicar tudo, a Bíblia conta que Paulo encostou a mão na cabeça deles e eles foram cheios do Espírito Santo. E eles saíram dali e foram para uma sinagoga e começaram a pregar. E pregaram ali por uns 3 meses, até que de repente foram expulsos, dali não podiam mais estar naquele lugar. E ele vai para uma escola chamada Escola de Tirano. E quando ele está lá, ele começa a falar e a pregar e ele fica 2 anos lá. Então o primeiro pastor da igreja foi Paulo. Um cara guerreiro, um cara que ensinou como deveria fazer as coisas. E Paulo, em um determinado momento, ele sai para sua viagem e deixa um discípulo cuidando da igreja de Éfeso, Timóteo, aquele jovem, aonde Paulo fala para ele assim: ninguém despreze a tua mocidade, não deixe que ninguém fale de você, porque não importa a idade que você tenha, mas aquilo que você carrega em Deus. Não importa quantos anos você tem, se você tem 90 como João, ou se você tem 12, importa o que você carrega em Deus. E é isso que ele nos chama, e diz assim: vocês precisam voltar a esse tempo. Vocês precisam voltar a esse tempo onde a palavra ela tem valor, onde você senta com as pessoas nas rodas e as pessoas olham em você um brilho, uma luz que leva elas para um outro destino. A gente foi chamado para isso. Para você ter uma ideia, a igreja de Éfeso, ela aconteceu algo tão poderoso, mas tão poderoso em Éfeso, cara, que as pessoas houve um avivamento. Acho que talvez o primeiro avivamento. Não, foi lá Pentecostes, né? Enfim, um avivamento. E nesse momento, cara, as pessoas começaram lá, para você entender, Diana dos Efésios tinha uma estátua, eles adoravam deuses. E lá tinha uma estátua que era de uma adoração a essa deusa. E as pessoas iam lá para adorar. Era uma cidade onde tinha muita magia negra. E conta a história, a Bíblia fala sobre isso, que eles começaram a se arrepender e a pedir perdão em praça pública. As pessoas pegaram todos os livros de magia negra e levaram para a praça e botaram fogo. Cerca de 50 mil denários valia tudo aquilo que eles queimaram. Denário é o valor de um dia, um salário. Hoje valeria em torno de 1.400.000 reais. Queimando em praça pública, porque eles estavam dizendo: nós não queremos mais isso, nós queremos aquilo que esses caras falaram. Eles não viram Jesus, eles viram Paulo e 12 malucos. Glória a Deus. As pessoas não veem Jesus, eles veem eu e você. 2 ou 10 ou 30 ou 50 ou 5 malucos que estão a fim de mudar o destino de uma cidade.
Às vezes a gente vem para esse lugar e começa a olhar algumas cadeiras vazias e talvez no seu coração comece a dizer: ah, mas por quê? Porque não interessa quantas pessoas tem, mas quantas pessoas queimam. Não é a quantidade de horas que você passa dentro dessa salinha orando, não é a quantidade, é a qualidade. Se você deitar no seu quarto, ajoelhar os seus joelhos, dobrar eles e ficar 5 minutos e ele vir, já valeu a pena. Se você nessa semana decidir: ah, eu tenho 10 minutos para sair do meu trabalho e vir aqui e ficar 10 minutos, fica. Não é a quantidade e sim a qualidade. Eu não lembro quem foi o cara que falou: Deus, me dá só 100 homens que não temam mais nada a não ser o Senhor, o pecado, que eu mudo esse mundo. João Bus, meu Deus, e a gente ora: Senhor, enche esse lugar, mas enche da tua presença. Enche da sua presença. E essa carta, cara, deixa eu passar para mim não me perder aqui. E Jesus, quando ele fala para João sobre isso, ele reconhece que aquela igreja tinha problemas com obras. Ele fala: olha só, eu conheço as tuas obras, sei o teu trabalho. E quando ele fala sobre isso, ele não está falando de alguém que só está trabalhando. Ele fala: trabalha arduamente. E quem trabalha arduamente não é aquele cara que trabalha um pouco e para, é alguém que não para. E Jesus está dizendo assim: ei, igreja, eu conheço teu trabalho. Eu sei que tudo que vocês colocam a mão para fazer, fazem com excelência. Eu tenho em favor de vocês isso. Vocês colocam a mão, cara, sai tudo lindo, maravilhoso, parece que é outro mundo que acontece. E aí ele continua dizendo: essa igreja, ela também não tinha problema com o ensino. Ele olha para aquela igreja e fala assim: olha só, vocês olham para aquelas pessoas que dizem ser alguma coisa, e quando vem pregar vocês veem que não são. Vocês conseguem apontar e dizer: isso aqui está errado. Não é qualquer palavra que entra na boca de vocês, não é qualquer alimento que vos alimenta. Vocês sabem muito bem quem vocês são. Mano, pensa comigo, cara. Os caras foram discipulados por Paulo, depois Timóteo, que era filho de Paulo na fé, e depois por João. Pense comigo: Paulo, Timóteo, João. Então ele está dizendo assim: cara, eu sei tudo que vocês fazem, vocês têm muito conhecimento. Glória a Deus por isso. E Jesus ainda dizia: eu tenho algo em favor de vocês, que odeiam as obras dos nicolaítas, assim como eu também odeio. Não vou entrar no mérito do que era o nicolaíta, mas só para você poder entender, o resumo é o seguinte: é aquelas pessoas que dizem assim: não dá nada. Entra na igreja, faz qualquer coisinha, coloca uma estátua aqui, não dá nada. Foi assim que começou os nicolaítas. Faz uma coisinha aqui, não, está entrando, não tem problema, não dá nada. Porque a cultura helênica foi colocando coisas dentro das igrejas naquela época. E naquele tempo, a igreja de Éfeso era uma igreja reta. Aqui não entra nada disso. Nós não aceitamos isso com a gente. Então os nicolaítas eram essas pessoas que queriam fazer com que tudo acontecesse ali no meio, e não dá nada. Só que eles eram retos, eram santos, não permitiam que aquilo acontecesse. Era uma igreja santa, uma igreja que temia a Deus. Talvez eu e vocês estamos dizendo assim: não dá nada cobrar além do que é devido, não dá nada fazer sexo antes do casamento, não dá nada dar uma fugidinha, não dá nada ir para uma boate, zoar a noite toda e aí depois vir para cá e levantar as mãos, não dá nada encher a cara, sair com uma galera, não dá nada. Não é isso, cara. Não dá nada beijar na boca dos casamentos, não dá nada. Até falei com um jovem essa semana, vou falar e vou continuar falando. O jovem me disse assim: pode beijar no casamento? Sexo eu sei que não pode, mas beijar pode. Eu falei: mano, por que quando um padre ou um pastor ele diz assim, agora pode beijar? É porque antes não podia, né? Porque senão ele dizer, beijo de novo. Então, tem coisas, cara, que a gente começa a olhar e dizer, mas tá todo mundo fazendo, e aí? A minha avó já disse, esse não é todo mundo, a sua também. Então, ele olha e diz isso aqui, cara. Tem em teu favor
sei o que acontece com você. Vocês fazem as obras, é maravilhoso. Só que tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E é aqui que eu começo a mensagem. Abre comigo Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas, ou acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Isso me chamou muita atenção. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quando eu li esse texto, cara, ao mesmo tempo, eu me referi a esse outro texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a pergunta que eu me fiz: e se Deus for contra mim? E se tem alguma coisa na minha vida que Deus está contra mim? Se hoje aqui, nesse lugar, você tem alguma coisa, alguma pendência com Deus, que Ele está contra você, você já parou para pensar nisso? Deus é amor, é lindo, é maravilhoso. Deus é tudo, cheiroso. Até o cheiro dele eu já senti. Só que Ele é justo e justíssimo. Ao mesmo tempo que o seu amor nos alcança, Ele está dizendo assim: filho, vem para cá, anda por esse caminho. Eu falo isso para vocês porque no passado eu fiz muita coisa e nenhuma delas, a maioria delas, eu não cheguei e coloquei para ele e falei: é isso que você quer que eu faça? Sabe por quê? Porque eu sabia que ele ia dizer não. Eu sabia que ele ia dizer não. Mas na minha cabeça estava: mas eu preciso. Ele dizendo: não, filho, não. Eu cuidei de você desde sempre. Lembra daquela época lá dentro daquele estúdio? Não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. Eu mandava alguém lá pagar. Você não falou que você ia para as nações? Cara, isso não passou na minha cabeça. Primeira viagem missionária do pastor, eu falei: eu vou com você. E eu fui orando. A segunda eu falei: eu vou com você, eu abençoei a vida dele. E a terceira ele falou: quem vai comigo para o Chile? Eu falei: eu vou também. Agora eu vou de verdade. E chegou na semana, tinha o Kylian, o pastor, e eu. Pastor. E aí o Kylian tinha arrumado dinheiro, óbvio, o pastor também, e eu não tinha dinheiro. E na semana que eu tinha que comprar a passagem, a minha mãe estava limpando o estúdio no dia. E ela falou assim: quanto dinheiro você tem para ir para o Chile? Eu falei: eu tenho 100 pila, que a Manu era meu compromisso. E ela tinha me dado 100 pila, e a passagem era 800 reais. Ela tinha me dado 100 pila, mano. Eu quero ofertar na sua vida. Estava me dando destino já. E aí, estava dentro da minha Bíblia. Era só meu compromisso. Você estava orando pela vida dela. Glória a Deus. E aí, a mãe falou: tá aí, quando é que você tem que comprar? Eu falei: não, hoje de tarde. E eu saí para ir pagar umas contas do estúdio. E quando eu voltei, as lágrimas da minha mãe estavam envolvidas junto com aquilo que ela estava limpando. E ela começou a limpar aquele negócio, ela olhava para mim e dava uma risada assim. E chorava e limpava ela. E eu olhei e falei: louco, que eu, velho? Meia hora que eu deixei ela aqui sozinha, fumou. E ela chegou e pegou o envelope e me entregou. Ela falou assim: ó, uma pessoa chegou e entregou esse envelope aqui para você. E eu abri aquele envelope, eu nunca tinha visto um bolo de dinheiro. Tinha 500, 600 reais. Né? Só me faltava buscar mais 100, né? Porque assim demorou, tinha que buscar mais 100, depois eu me virava. Pô, deixa eu fazer meu esforço também. E aí Deus me lembrou disso. Eu te sustentei em tudo. Na tua casa, no teu carro, no estúdio, não sei o que, não sei o que. Você começa a contar que você... Nós ficamos dois dias. Só que nesse tempo, 6 meses pra cá, eu falei: deixa que eu faço isso. E ele falou: então tá. Faz aí, Bruno, então. A ponto de chegar no dia 31 de dezembro. Ele falou: você não consegue nada. Pede para mim quanto dinheiro tinha na conta para poder pagar o parto da minha esposa. Fica olhando de olho no celular aí, se ela ligar, tem que vazar. Nada, mano. Nada. Porque tentei, busquei 6 meses. Mas chegar dia 31 e Deus assim, tá aqui, ó. Ei. Meu Deus. Oh, meu Deus.
Glória a Deus. Eu falei para ela ontem, eu falei para Sara, Sara, você tem que vir até sexta-feira. Amanhã não, porque eu prego na sexta-feira. Então, isso me chamou muita atenção. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós? Se tem alguma coisa que nós estamos fazendo que é contra aquilo que Deus tem, a misericórdia de Deus, ela nos alcança e nos traz de volta para o propósito. E foi isso que aconteceu comigo de sábado para cá. Trazer de volta para o propósito. E tem muita gente aqui que talvez está olhando para mim e está dizendo assim, eu sabia, estava na cara. Só que Deus está falando para você, você precisa voltar para o seu propósito. Tira esse dedo apontador e agora começa a olhar para você. Começa a olhar para aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Porque é muito bonito, a gente vive uma teologia linda, cara. Uma galera que, meu Deus, Deus faz isso, faz aquilo, muito teológico, porque a palavra de Deus diz assim, mas e o amor está onde? Aonde está o amor de tudo isso? É pecado fazer isso, é pecado fazer aquilo, mas e o amor? O que você está fazendo? A quem você está abraçando? A quem você está alcançando com os seus braços? Ou você continua estendendo a mão apenas para cumprimentar alguém? A distância de um braço, ou está trazendo para perto do coração? Nós somos chamados para amar, porque se perder o amor, o que é que fica? Fica só a religião, e aí você começa a fazer aquilo que a igreja de Éfeso está fazendo, e a gente ainda faz porque acha que está fazendo por amor, mas não é, no fundo não é. Você faz por amor aquilo que Ele pediu para você fazer, e você diz assim, agora nesse dia você vai fazer isso, e você começa a se mover em cima disso. Nós precisamos entender, nesse ano, cara, e glória a Deus por hoje. Talvez amanhã venha outra palavra, sabe, de conforto, de consolo, de direção, mas o que eu quero dizer para vocês, a gente precisa voltar à essência. Quando eu entrei nessa igreja, sabe o que eu via? A gente continua ainda abraçando lá, mas não é aquele mesmo abraço, não é aquele mesmo gosto. Eu tinha prazer de sair de Chapecó e ir numa casinha, cão de quem? Barrotado de negro, mas algo acontecia. Aqui também aconteceu, muitas vezes, mas talvez por pauladas, por calejos, por apontamentos, a gente foi deixando e foi se tornando como qualquer outro. Você não foi chamado para isso, cara. Eu quero encerrar hoje com você. Mas não tem um negócio que é bem interessante. Perceba, Jesus não tem medo de perder uma igreja que não ama, que não pensa mais nele. Eu não tenho medo de perder uma igreja assim, porque aqui Ele está falando que se precisar fechar a igreja, Ele vai fechar, porque perdeu o amor. Não importa tudo que você faça, você precisa voltar a amar. Como está o seu coração nessa noite? E para encerrar, eu só quero ler um texto, 2 textos na verdade, porque você precisa. Como é que você vai fazer isso para voltar, cara? Talvez você fique aí pensando assim, cara, beleza, Rafa, eu entendi, eu sei que eu me perdi em algum quarto aqui, eu preciso voltar, mas como é que eu vou fazer isso? Um dia, quando você entrou na igreja, não foi a pregação do pastor que mudou a sua vida, foi que você olhou para algo, olhou para uma cruz sem ninguém. Glória a Deus. Você quer saber como é que você volta? Olha para essa cruz de novo. Glória a Deus. Porque Ele não está lá de braços abertos. A cruz continua lá, mas Ele está aqui. Olha para essa cruz de novo. Aleluia. E esse texto eu quero ler para você, cara, falou demais comigo. É sobre a mensagem da cruz e a história de 2 homens. Um deles é Policarpo. Ele era discípulo de João. Ele cuidou da igreja depois que João saiu. E Policarpo, ele foi preso, e ele foi espancado, e as pessoas diziam para ele assim, negue a Jesus, negue a Jesus. Ele dizia, não vou negar, não vou negar. E ele dizia assim, por que eu o negaria, tendo em vista que ele foi tão bom comigo a vida inteira? Por que eu o negaria na morte?
Jesus foi bom comigo, com você, até hoje, até aqui, por que vamos negá-lo? E ele continua dizendo assim: os caras então prepararam uma fogueira com os próprios livros de Policarpo e falaram: nega Jesus ou você vai morrer queimado. E ele dizia assim: não precisa me obrigar, eu vou sozinho. Não precisa me empurrar não, eu vou. E diz que ele foi em direção à fogueira feita com seus próprios livros. E ele começava a cantar e adorar o Senhor, e foi morto, queimado, adorando o Senhor. Um outro cara me chamou muita atenção, André, irmão de Pedro, um dos primeiros a ser pego quando começou a perseguição. André, quando ele foi pego, os caras diziam para ele: nega Cristo, senão você vai morrer. E ele respondia: não posso, ele é meu Senhor. Não posso, ele é meu Senhor, o que é que eu vou fazer? A vida inteira eu segui ele, e agora na hora da morte eu vou dizer não. E os caras diziam assim: então você vai morrer que nem o seu mestre, você vai morrer crucificado que nem ele. E ele começou a rir, ia dizer glória a Deus e aleluia. E os caras diziam assim: mas você está maluco, você vai morrer que nem ele, você vai morrer pregado na cruz. Ele falou: eu corri a minha vida inteira por conta dessa cruz, e agora no final da vida eu vou fugir dela. Eu vou morrer como ele morreu, que honra maior eu posso ter. E diz que quando ele ia indo, ele dizia assim: cruz, doce cruz, quanto mais perto de ti eu estou, mais perto do meu Senhor eu fico. Cruz, doce cruz, quanto mais perto de ti eu estou, mais perto do meu Senhor eu fico. Fique de pé comigo. Você quer voltar como era antes? Você quer voltar à essência? Olha para essa cruz e começa a dizer: cruz, doce cruz, quanto mais perto de ti eu estou, mais perto do Senhor eu fico. Ele nos chamou para voltar a essa essência. Ei, não estou dizendo para parar as obras, eu não estou dizendo para nós parar de fazer o que a gente está fazendo, eu estou dizendo para olhar aonde nos perdemos, aonde nós vamos nos arrepender. De sábado para cá foram os dias mais lindos do meu ano, cara. Não só porque minha casa está do jeito que está, linda, maravilhosa, eu espero que o filho, mas a presença dele voltou lá para dentro, cara. Você não tem noção. Você não tem noção do que é você sentar na mesa e começar a chorar. Ele está aí de novo. Estou voltando à essência da adoração. Na essência és tu, na essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fizer. Ansiando oferecer algo de